estamos vencendo na graça de Deus. Diga aleluia. Esse Deus é poderoso. Verifica, por favor, seu celular, se você trouxe. Coloca no modo silencioso, por favor. Coloca no modo avião, para que nada atrapalhe você, em nome de Jesus. Irmão que está do seu lado, nós estamos vivendo uma visitação maravilhosa do Senhor, e que nós estejamos preparados para viver ainda mais em nome de Jesus. Diga glória a Deus, abre o seu coração, grandes coisas o Senhor já começou a fazer, e Ele vai fazer até o final dessa reunião em nome de Jesus. Diga glória a Deus, coloque a mão por favor na região do seu coração, em nome de Jesus. Isso, adorando ao nosso Deus. E é isso que nós desejamos, Jesus. Desejamos a Tua presença inundando todo o nosso ser, todo o nosso coração. E queremos ter esse coração disposto a cada dia aprender de Ti, Jesus. Um coração ensinável. Queremos a cada dia ter um espírito reto, Jesus. Queremos caminhar segundo a intenção da Tua palavra. Não queremos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos a cada dia permanecer firmes no alvo. Não queremos, meu Pai, outros recursos. Não queremos, meu Pai, ser distraídos, não, mas nós queremos olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos a cada dia permanecer com a vida diante do altar. E é por isso que nós declaramos: vem com Teu poder, vem com a Tua unção, reina sobre a nossa vida, Jesus. Não queremos deixar com que o nosso corpo, o nosso coração erre o caminho, mas pelo contrário, nós queremos que ele seja atraído para o centro da presença. É por isso que é necessário uma vida de comunhão, uma vida de retidão, uma vida, meu Pai, onde o nosso coração estará muito alinhado à Tua palavra. Em nome de Jesus. E nessa manhã nós abrimos o nosso coração para Ti. E queremos aprender do Senhor nesse dia. Queremos a direção da Tua palavra. E nós queremos que essa palavra ela tenha eficácia na nossa vida. Em tudo aquilo que fizermos, o Teu nome venha a ser glorificado. Porque é para isso que nós nascemos. Para adorar a Ti, para glorificar aquele que nos chamou. Em nome de Jesus. Não estamos aqui por acaso. Nós seremos luz, seremos sal, faremos a diferença. Mas é através da unção do Senhor que está sobre a nossa vida. Assim como foi com Davi, Jesus, que o Senhor encontre aqui pessoas disponíveis e dispostas a viver o Teu propósito, a viver o Teu querer. E é por isso que nós abrimos o nosso coração para Ti. Louvemos ao Senhor de todo o coração. Ensina-me a sentir Teu coração. Peça isso para Ele. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com a minha fé e Te adorar. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Jesus, Tu és o pão que me alimenta. Ele é sim o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Seja abraçado pelo Senhor nessa manhã, então diga: abraça-me, abraça-me, cura-me. Ele está curando você. Cura-me, unge-me, unge-me. Peça para Ele: toca-me, toca-me. Diga isso a Ele: ensina-me a sentir, ensina-me a sentir Teu coração.
Isso, adore a Ele, diga: Jesus, quero ouvir teu Isso, aleluia. Tirar o teu fôlego, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Diga isso a Ele: Jesus, tu és o pão que me alimenta. Jesus, tu és o pão que me O verbo vivo que desceu do céu. Ele quer aquecer o seu coração. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Então peça isso a Ele: abraça-me, 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 abraça-me. Diga: cura e cura-me, cura-me. Ele está ungindo a nossa vida. Unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, toca. Então diga: abraça-me, 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 cura, cura-me. Ele está curando, cura. Ele está ungindo você nesse dia. E unge-me, unge-me, Senhor, e toca-me. Levante as suas mãos e peça isso a Ele: vem sobre mim, Jesus, e vem sobre mim com teu manto. Peça para Ele reinar e reina em mim com tua glória. Pois ao teu lado, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Isso, a unção do Senhor está aqui nesse lugar. Então clame, diga: vem e vem sobre mim com teu manto, com teu manto. Reina em mim, reina em mim com tua glória. Pois ao teu lado, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Há uma unção de Deus, a unção que nos santifica, a unção que nos dá vitória. Isso vai abrir no seu coração. Há um mover do Espírito que nós nos levando para o centro da vontade do Senhor. Para não desfalecermos na caminhada, não, mas para sermos fortalecidos, para andar de fé em fé, de glória em glória. A unção do Senhor vai nos capacitando, a unção do Senhor vai nos levantando. Isso vai erguendo a sua voz. É momento de consagração, é momento de retidão, é momento de abrir o coração. Oh Jesus, nós queremos essa vida consagrada, a unção do Senhor que nos fará ir muito mais além, a unção do Senhor que nos fará vencer a inconstância, as dificuldades. Oh, então vem sobre a nossa vida. E é isso que nós desejamos em nome de Jesus. Querido Deus, estamos diante de Ti para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra e para desfrutar das maravilhas que Tu preparaste para nós. Abre-nos o entendimento, prepara-nos a Tua verdade, para que nós entendamos, aprendamos e vivamos o Teu melhor. Jesus, eu peço a Tua direção, que o Senhor fale conosco e nos dê a vitória, é o que lhe pedimos. E quem recebe, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém? Bem-vindos à casa de Deus. Vamos sentar, por favor, que você tenha um grande dia com Jesus.
Daqui a pouquinho as meninas vão cantar uma música para nós bem animada, que nós derrubamos o gigante na sexta-feira, mas ainda tem algo para vivermos hoje. Glória a Deus. Eu vou descer aí para pregar perto de você, posso? Então vamos falar sobre a palavra e temos a certeza que Deus vai abençoar. Amém, aleluia. Nós estamos nesse mês de março concluindo o entendimento sobre as vitórias que o Senhor proporcionou para Davi. E eu já preciso pegar e fazer hoje aqui uma ponte, porque no mês de abril nós vamos falar sobre o memorial do Senhor. Está lá em Malaquias 3,16. Eu quero fazer hoje contigo um raciocínio que vai nos fazer pisar nos dois ambientes ao mesmo tempo. E eu tenho plena convicção que você vai crescer. O que eu gosto de falar para as pessoas? Quem anda com Deus, cresce. Quem anda com Deus, cresce. Isso é uma coisa natural. Se você está andando com Jesus, você vai viver crescimento. Então o que eu quero que você faça? Preste atenção. Não existe fórmula mágica e também não existe nenhum tipo de carinho, de afeto que eu possa corresponder à tua pessoa que vai mudar a tua vida sem você querer andar na palavra. Você sabe que muitas vezes Jesus saía e via as multidões. E a Bíblia diz que ele sentia compaixão deles. Só que os grandes milagres, você vai prestar atenção numa coisa. A minha compaixão te salvou. Foi isso? Como é que é? A tua fé te salvou, não a minha compaixão. A tua fé te salvou, não a minha compaixão. Ele foi lá em Nazaré, o povo incrédulo, tinha muita gente sofrendo. A Bíblia diz que ele conseguiu curar uns poucos enfermos impondo as mãos. E eu já disse isso aqui, não estou desdenhando dos poucos enfermos que foram curados, mas aquilo era minúsculo comparado à grandeza da obra que tinha que ser feita. E as grandes obras foram feitas na vida daqueles que demonstraram a fé. E a gente precisa ter esse parâmetro dentro do coração. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre 1 Samuel 17:47, onde o Davi disse: o Senhor concede vitória. E chega um tempo em que a vitória ela se manifestou em todos os aspectos da vida de Davi. Sabe quando o cara olha de um lado, olha do outro, tá tudo tranquilo? O que vai acontecer com você quando a sua vida estabilizar? Já parou para pensar nisso? Ou você é aquele que, não, se não tiver guerra não tem graça. Chega um momento em que a coisa acalma. As coisas se pacificam. Aquele vento contrário para de soprar. O Golias está morto. Os filisteus foram dissipados. O que acontece quando esse dia chega? Davi, sinceramente, ele dá uma aula para nós do que fazermos quando as coisas se acalmam. Esse dia chegou para ele. Quem estava na vigília? Eu preguei aqui sobre a disposição que ele tinha. Ele é um cara disposto. Aquele personagem que ele olha para as coisas e ele consegue enxergar o que dá para fazer além do que já está sendo feito. Essa é a colocação.
O que se pode fazer além daquilo que já se está fazendo? É por isso que, mesmo com todos os defeitos que ele tinha, ele é chamado de o homem segundo. E aí isso dá um tapa na nossa cara, porque na nossa cabeça o homem segundo o coração de Deus é o perfeitinho. Aquele que não comete erros, aquele que é 100% justo. E deixa eu te dar uma triste notícia, esse não existe. Até aqueles que se autoproclamam aí os arautos da santidade andam escorregando. E a gente precisa ter o coração aberto para entender que nós só vamos viver a perfeição lá na glória. Aqui, nós vamos viver um eterno combate, uma eterna luta, para cada dia melhorar. Hoje eu preciso estar melhor do que ontem. Amanhã tem que estar melhor que hoje. Essa é a nossa guerra. A perfeição completa, só o dia que a trombeta tocar e o Senhor dá o alarido dele aí de uma extremidade à outra do céu e nós partimos para a eternidade. Antes disso, a nossa briga vai ser para sempre estarmos melhores do que estivemos ontem, certo? Eu lembro que eu cheguei aqui numa quarta-feira, dia 10 de julho. No domingo foi dia 14 de julho de 2019 e eu falei para vocês aqui uma coisa. Falei, pessoal, vamos fazer aqui um acordo? Mês que vem vai ter a Santa Ceia de agosto, que vai ser o Dia dos Pais, não é isso? Falei, vamos fazer um acordo aqui de na próxima Santa Ceia estarmos melhor do que agora? Quem lembra disso? Quem lembra? Levante a mão. Tem uns 3 aí. Eu disse, olha, vamos fazer aqui um compromisso de na próxima vez que nós nos assentarmos à mesa, vamos estar melhores. E é triste que tem gente que não está aqui para cumprir a promessa, né? Infelizmente. Mas, quem sobreviveu, quem aguentou firme, é sinal que está perseguindo uma melhora. E glória a Deus por isso. Porque nesse meio termo aí nós tivemos uns períodos aí difíceis, né? Esses dias eu estava assistindo um debate numa faculdade cristã do Brasil. E isso não é problema da Igreja da Graça, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Quadrangular. A igreja brasileira, ela encolheu 30% depois da pandemia. Você sabe o que é isso? De 100, 30 saíram. De 100 mil, 30 mil. De 1 milhão? E nesse Brasil aí de 80 milhões? Faz a conta aí. Mais ou menos 24 milhões de cristãos deixaram de congregar no Brasil. Eu lembro que antes desse efeito, desse fenômeno do fique em casa, a gente falava, quem faltar na igreja está em pecado. E aí de repente veio a Covid, isolamento, né? Teve lugares do Brasil que teve o lockdown, né? Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. O pessoal começou a assistir culto sentado no sofá, com um copo de guaraná do lado, uma bacia de pipoca, de calção, sem camisa, né? Os lugares do Brasil que faz frio, embrulhados numa coberta, osso deitado numa cama. E aí o que aconteceu? Nesse debate que eu estava assistindo, eles falaram, a pandemia desviou os crentes. Eu já acho o contrário, a pandemia revelou os crentes. Você concorda comigo? Não foi a pandemia que desviou. A pandemia fez o quê? Revelou. Aquilo que estava lá escondidinho, apareceu a ocasião e veio à luz. E até hoje, você pode perceber,
É uma luta para fazer as pessoas virem à igreja. Aproveitar que o culto está sendo gravado, dar uma bronquinha aqui geral. Por que você parou de vir à igreja quarta-feira? Você sabe com quem eu estou falando. A Bíblia Sagrada tem 2 mandamentos que são as colunas principais. Sim ou não? Primeiro, amar a Deus. E o segundo? E quem são as pessoas mais próximas a nós? É a nossa família. Então veja você, que malemar as pessoas estão praticando os 2. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo. A minha fala não é com você. A minha fala é com você que pode e não vem. A minha fala é com você que chega em casa, dá aquela preguicinha. Ah, será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Ah, assista em casa. Vou lhe contar para quem que é o culto online. Posso? Culto online é para quem está longe e para quem está impossibilitado de estar aqui. É para esse o culto online. Para quem está distante e para quem está impossibilitado de vir. Os outros não têm que se encostar no culto online. Amém? Tem alguém aqui comigo hoje? O culto online é para essas 2 pessoas. Para quem está acamado, hospitalizado, doente. Quem está lá 100 quilômetros longe. O culto online é para essas pessoas. Para você que está aqui nas redondezas, o culto online não é válido. Quer dizer que eu não posso? Pode. Mas você já viu falar entre o bom e o ótimo? Já fez essa comparação? Tem o bom e tem o ótimo. Inclusive tem um livro que eu recomendo que você adquira, que é chamado O Bom é Inimigo do Ótimo. O bom? Isso é uma coisa que você tinha que trazer para a sua vida. O bom? E as pessoas, elas, por causa da mentalidade, elas chegam no bom. Acomodei, né? Tá bom, né? Não, eu vou perseguir agora um outro patamar. Eu vou perseguir um outro objetivo na minha vida. Cheguei ao bom, vou perseguir o ótimo. E isso em tudo. Certo? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Amém, aleluia. Davi era um homem disposto. A gente liga o automático, né? Davi era o quê? Segundo o coração. Calma, gente. Calma. Esse é o problema do piloto automático. As pessoas, elas têm as respostas na ponta da língua. E se você não observar a questão, você responde rápido e você pode perder a questão. Não? Não é assim?
Vestibular, concurso, né? 2 Samuel 7, versículo 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Você sabe o que esse texto aqui me mostra? Deus não conhece a mim e a você quando nós estamos passando lutas. Deus conhece a mim e a você quando está tudo bem. Deus não descobre quem sou eu, quem é você, quando a guerra está comendo solta. Deus sabe quem é você quando você prospera. Quando você arruma namorado. Deus conhece você quando as coisas se acalmam. E eu preciso falar para você. Adão tinha nas mãos o paraíso. O que lhe incomodava lá? Nada. E isso serviu para ele ser 100% fiel a Deus? Não. Lá em Ezequiel 28:13 fala que Lúcifer andava no Éden, o jardim de Deus. E isso foi suficiente para ele? Não. Então eu disse para você ainda há pouco que Deus conhece a mim e a você quando tudo está bem. Quando não há incômodos, nós trazemos à tona o que verdadeiramente somos. O que você leu ali no versículo 1? E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. O cara olhava aqui, tranquilo, olhava aqui, tranquilo, olhava lá, tranquilo. Ele começou a se incomodar. Essa paz que chegou até mim por quê? Por que Deus me deu esse aparente sossego? Se Deus não está me querendo ocupado com guerras, Ele está querendo que eu esteja ocupado com outra coisa. Se eu não estou em guerra, arrancando espada, lutando, pensando como que eu vou invadir lá a terra inimiga, alguma coisa Deus quer. Quando eu era pobre, Deus me incentivava a lutar para prosperar. Quando eu era doente, Deus me incentivava a lutar para ficar curado. E agora que eu consegui? Acabou? Deus não quer mais nada? Quer. Tanto é que ele está lá tranquilo e de repente dentro dele o coração começa a incomodar. Eu estou aqui, numa casa boa, rei mora aonde mesmo? Num palácio. E a arca de Deus está lá numa barraca. Profeta, essa paz que chegou até mim fez com que eu enxergasse como que as coisas de Deus estão sendo tratadas por nós. E nós até temos a desculpa, não fizemos nada por quê? Não tinha sossego. Agora tem. Eu quero que você pense comigo, as coisas que você projetava
quando eu tiver um pouco mais de condições, eu vou fazer isso, aquilo, outro, para Deus. Deixa eu lhe perguntar. Você fez? Olha, pastor, fazia anos que eu queria poder guardar um dinheirinho. E olha, pastor, está sobrando 2.000, 3.000, 4.000 por mês. Quando se fala aqui nessa igreja sobre oferta, se fala, essas igrejas mercenárias, igrejas arrecadadoras de dinheiro. Olha para mim. Pega o seu dinheirinho e enfia no seu nariz. Se você acha que a igreja é arrecadadora de dinheiro, que a igreja é um comércio, que a igreja é uma empresa, que a igreja é não sei lá mais o quê, pega o seu dinheirinho e enfia no seu nariz. Se você acha que a igreja é isso, guarde o dinheiro para você. Não dê oferta, se você acha que é assim. Se você pensa isso, não dê ofertas. Não seja dizimista. Fique com tudo. Se a sua mentalidade é essa, por favor, o seu dinheiro aqui não vai acrescentar nada. Agora, se você entende que você não está entregando ofertas para a igreja, para o homem, mas isso faz parte do seu relacionamento com Deus, aí amém, aleluia. Se você entende que isso faz parte do seu relacionamento, da sua fé, da sua prática cristã, do seu culto, amém. A sua oferta, o seu dízimo vai ser uma bênção para a igreja. Agora, se você fica aí achando que pastor é tomador de dinheiro, que o pastor vai ficar luxando com o seu dinheiro, pega o seu dinheirinho e guarda contigo. Ou se não, glória a Deus, gente. Eu só tenho muita coragem de falar um negócio desse. Não é que eu tenho coragem. Vou ficar aqui enrolando você? Vou ficar aqui contando a história da carochinha? Não vou ficar, não. Eu não quero ninguém aqui servindo a Deus apenas por mera conveniência. Eu era católico, agora sou crente. Volta lá para a igreja católica. For para dar para Deus qualquer coisa, servir a Deus de qualquer jeito, volta lá para a religião. Você vai lá, cumpre a tua obrigação lá e beleza. Aqui o compromisso com Deus é diário, constante e contínuo. Quem entendeu? Veio a paz. Espera aí, por que Deus me deu paz? O que Ele quer que eu faça nesse período onde as coisas estão tranquilas? O que Ele quer de mim? Profeta, eu estou aqui morando nessa casa, nesse palácio, e a arca de Deus está dentro de cortinas. E o profeta até se assusta. Tanto que ele fala. Versículo de número 3. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor... O Natã se assustou. Ninguém nunca falou sobre isso. As pessoas querem sossego para o seu próprio benefício. Levanta-se alguém dizendo que quer aproveitar o sossego para fazer alguma coisa para Deus. Vai lá e faz, meu filho. Só que é interessante, né? No versículo de número 4, a Bíblia diz o quê? Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a meu servo a Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Deus nunca pediu para ninguém fazer uma casa para ele. Se Deus nunca pediu, como que o Davi discerniu?
Aí você pode usar aquela resposta. Porque ele era. Ou seja, o que Deus sentia, Davi sentia. E vamos falar um negócio, a gente verbaliza tudo o que sente? Deus também não. Aliás, se nós formos falar tudo o que sentimos, as pessoas ao nosso lado provavelmente vão se chatear, vão ficar na bronca, né, mulheres? Se vocês falarem para o marido tudo o que vocês estão sentindo, já pensou, Ricardinho? A mulher falar para o marido tudo que sente? Complicado, né? Então, para Davi perceber aquilo, só sendo aquele sujeito que tinha um coração alinhado com o coração de Deus. E que vou repetir para você, ser segundo o coração de Deus não quer dizer que o cara é perfeito, mas ele se esforça para ser o melhor possível. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Muito bom. Nunca pedi para ninguém fazer nada. Nunca. Só que o sujeito que tem esse coração de a cada dia ser uma pessoa melhor, ele percebe as coisas. Ele consegue olhar e discernir. Continuando. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor o quê? Você vê como é que é o negócio? Deus, ele fala, você vai conversar lá com o Davi o seguinte: nunca dei mandamento para ninguém fazer casa para mim. Agora contigo eu fiz um negócio interessante. Da onde que eu te tirei? De trás das ovelhas. Te tirei lá do fundão do rebanho e te coloquei numa posição elevada. Isso era um plano que eu tinha contigo. E não era apenas de te fazer chegar onde você está agora. Eu quero te fazer uma casa. Deus queria dar uma casa para o Davi? Não, ele já tinha. Deus estava falando do quê? Dinastia. Sabe o que é isso? Sempre um herdeiro assentado sobre o trono. E por que Deus não fala isso com ele antes? Deus precisava enxergar Davi no tempo de paz. Eu sei que a maioria das pessoas quer que Deus conte tudo o que vai acontecer, como que ele vai fazer, tal. Deus primeiro vai examinar muito a sua vida. Tem homens casados aqui no culto e homens casados me assistindo. Como é que tu vai fazer se tu ficar 40 dias privado da senhora, sua esposa? Como será? Só não puder? Tocá-la? Enamorá-la? Ah, pastor, eu fico doido.
Você fica doido ou fica possuído pelo demônio? Estou perguntando. Não falei nada, fiz uma. Deus precisa conhecer quem é dele. De um jeito ou de outro. O Davi tranquilo, sossegado, oh glória. Não. Alguma coisa remoía dentro dele. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse incômodo. Eu achando que é inimigo vindo, mas não tem inimigo. Achando que é filisteu, mas não tem mais filisteu. O que está acontecendo? Aí ele dá uma olhada lá para a tenda. Entendi. E ele fala: eu estou disposto a fazer de tudo para que essa situação mude. E sabe isso por quê? Porque ele comparava com as outras nações. As outras nações, os ídolos tinham o quê? Templos. Os outros ídolos falsos, deuses mentirosos, têm templos. E nós invocamos aqui o Deus vivo, verdadeiro, e ele não tem. Veja o que é um coração segundo o coração de Deus. É óbvio que você não vai sentir de construir templo para Deus, que o templo já existe. Mas alguma coisa você tem que fazer para honrar a Deus mais do que os outros honram. Alguma coisa você vai fazer para honrar a Deus além do que os outros fazem. Jesus disse que se a minha justiça não exceder a justiça dos religiosos, eu não vou entrar no reino de Deus. Se a minha justiça não exceder, eu não vou entrar. Olha para o lado e diga: éguas, não vai entrar. Não vai. Mas eu estou há 30 anos na igreja. Acabei de falar para você do Lúcifer. Ele estava onde mesmo? No Éden, jardim de Deus. O Adão estava onde? E isso não foi garantia de nada. Então, vamos abrir os nossos olhos. Davi, eu nunca pedi isso para ninguém. Mas você se dispôs a fazer. Era isso que eu precisava de você para lhe dar uma dinastia. Quando você lê lá no Novo Testamento, Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, foi por causa disso. Foi por causa disso aqui que você acabou de ler. Sei que a gente vive num tempo onde as pessoas brigam, degladiam-se. Eu lembro que quando eu cheguei à igreja, lá no ano de 2003, a gente lutava para evangelizar católico, espírita, umbandista, candomblecista, kardecista, budista, livre pensador. Hoje nós temos que lutar para evangelizar quem? Os evangélicos. Porque eles vêm aqui para a igreja e eles ouvem a mensagem. Aí eles saem para casa, eles vão assistir 500 mensagens. E vão assistir muitos críticos.
daquilo que é ensinado. Vamos assistir muitos críticos. E deixa eu te dar uma informação. Jesus diz que casa dividida não subsiste. É por isso que a sua vida não está melhor e é por isso que a igreja não está melhor. Porque o diabo usa essas coisas para dividir. Ah, tem uma igreja do outro lado da rua? Glória a Deus. Que bom. Que Deus mande pessoas para lá, igual está mandando aqui. Deixa eu ver o que esses hereges pregam. O padre até agradece, né? Ninguém mais incomoda o padre. Hoje, os crentes brigam entre os crentes. O padre até agradece, ninguém fala mais mal da minha Aparecida aqui. Eles ficam brigando, eles ficam xingando um ao outro. Seu herege, seu herege, seu herege. E o diabo aplaudindo. Isso mesmo, briguem aí. Briguem aí, vai, briguem mais. Inclusive, olha só isso aqui. Óleo ungido. Que óleo ungido o quê? Você está entendendo? Você está entendendo? Ninguém mais se preocupa. Como é que faz para converter o macumbeiro? Não, eu tenho que tirar essa pessoa da falsa igreja. Vou te dar uma palavra aqui, o apologeta. Vá para o diabo que te carregue. Aleluia. É sério, gente. Isso chateia o coração. Isso aborrece. Isso aborrece. Ao invés de aproveitarmos os tempos de paz para investirmos mais de como honrar a Deus melhor, ficamos fazendo o quê? Brigando. Não, a minha teologia é certa. Não, a sua que é certa. Não, isso aqui é teologia da prosperidade. Não, isso aqui é teologia do quê? Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Enquanto isso, o reino está se dividindo e não está avançando. O reino não ganha e você não ganha. Porque o Davi, pensando no reino, ele estava ganhando. Não foi bênção para ele? Foi ou não foi? Foi bênção para ele. Ele se propôs a querer fazer algo relevante para Deus. Foi mais bênção para ele do que para Deus, bem propriamente dizendo. E é isso que eu quero que haja um despertar dentro do seu coração. Vou lhe fazer uma casa firme, uma dinastia. Deus não permitiu que o Davi construísse o templo. O ministério do Davi era outro. Ele é um homem de sangue. Mas ele estava derrubando o sangue por quê? Por prazer? Ele era o quê? Um psicopata? Não. Ele estava cumprindo um propósito. Tanto é que quando ele ouve aquilo, ele vai lá para onde estava a arca e ele vai falar com Deus. Vamos avançar um pouquinho? Versículo de número 25. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler a partir do 12. Eu não posso pular esse assunto aqui. Senão eu vou roubar de você uma grande informação. Quando os seus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti.
teu trono será firme. Uma coisa que eu não queria roubar de você era esse comentário que Deus fez. Eu não vou fazer com a tua casa como eu fiz com a casa de Saul. Aí eu preciso lhe perguntar, por que Deus teve que aniquilar a casa de Saul? Vocês lembram quando Samuel repreendeu ele por não obedecer? Quem lembra o que ele pediu? Quem lembra o que ele pediu? O que ele pediu? Honra-me diante do povo. Pode tirar de mim a coroa, tal, mas me honre. Está aqui o pastor Orestes, grande homem de Deus, amém, pessoal? Esse homem aqui é uma bênção. Era isso que o Saul queria. Como é que vocês falam? Ficar chaleirando? É isso? O que é chaleirando? Puxa saco. Pronto, obrigado. O Saul queria o quê? Queria reconhecimento público. Ô, meu senhor tá bonito hoje, hein? Se eu só espirrar, saúde. É isso que muita gente quer. Davi queria isso. Tanto que você vê, depois você lê aí o 2 Samuel capítulo 6, ele está trazendo a arca de volta para Jerusalém, ele está lá no meio do povão pulando. Que rei nada? Eu sou o quê? Sou servo de Deus, eu sou o povo. Tá todo mundo se alegrando aqui diante de Deus, eu vou ficar aqui querendo ser honrado como rei? Eu não, glória a Deus, aleluia! E a Mical olhando lá da janela e falando o quê? Tá lá igual esses vagabundos aí. Deus não ia acabar com uma família dessa, que tem prazer em adorar, em cultuar, em servir. Espero que você seja assim. Deus vai cuidar de você e da tua casa. Por isso que eu não podia roubar essa informação de você, né? Você vê que coisa séria? Quando Deus fala isso para Davi, Davi corre lá para dentro da tendinha, e aí chega onde eu ia falar com você, versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração fazer-te esta oração. 29, você pode marcar isso aí? Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são o quê? E tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora o quê? Servido de abençoar a casa de teu servo para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre o quê? Bendita a casa do teu servo. É para você marcar o 28 e o 29, né? Eu falei só o 29. Quando ele ouviu tudo que Deus estava disposto a fazer, ele entra lá na barraquinha onde estava a arca e faz o quê? E ora. E pede para Deus o quê? Faça, confirme, execute, faça ser bendita a casa do teu servo. Se você é servo, faça essa oração. Por isso que eu falei para você, marcar, e você vai para casa, e você vai ler, e você vai reler, e você vai perceber em que ponto que está a tua vida nessa situação aqui. Porque alguns aqui, meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa. Às vezes você manda para mim lá o seu dízimo e a sua oferta. Eu escrevo, Deus te abençoe. Mas lá no meu coração eu falo, quem te viu, quem te vê, hein? É ou não é?
Quem te viu? Rapaz. Quem te viu, quem te vê. Contava moedas, aquela luta. Hoje, Deus acrescentou alguns zeros nas suas cifras aí. Quem te viu? Olha pro seu irmão aí, fala pra ele aí. Quem te viu, hein? Quem te viu? Agora tu tá aí, né? E como que tá a sua preocupação com as coisas do reino? Como? Era isso que Deus queria falar com a gente. Davi, vou te fazer casa. A partir de agora você está onde? Você está no memorial. Como é que diz aqui? Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Davi não era só um homem vencedor, vitorioso, era um homem que estava no memorial. E que assim seja comigo e com você. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, eu te peço que as verdades dessa palavra não saiam do nosso coração, mas que o Senhor venha a estabelecer a tua vontade dentro da vida desse filho, dessa filha. Hoje, nós aprendemos lições preciosas sobre Davi, um homem que recebeu a paz, o sossego, a prosperidade, e entendeu que isso não era algo por acaso. Havia um plano, havia um propósito extraordinário. Se hoje nós congregamos em templos, se hoje nós nos preocupamos em fazer uma casa digna para Deus, foi graças ao que esse homem aqui discerniu no coração. E tantas coisas podemos fazer nos dias de hoje para poder somar com o reino, contribuir com o reino, ajudar o reino a progredir. Que o Senhor venha e retire de nós tudo aquilo, meu Deus, que é contra a tua vontade. Jesus, eu te peço, arranca do seio da tua igreja esse espírito de divisão. Que, Pai bendito, ouve uma palavra, aprende um recado e fica lá procurando alguém para contradizer, meu Deus, alguém para refutar argumentos. Meu Pai querido, que coisa triste. Eu quero que o Senhor faça comigo o que o Senhor fez com Davi. Me faça casa. O Senhor disse, eu vou cuidar da tua família. Se precisar de correção, eu vou corrigi-los, até mesmo vou castigá-los, mas o meu amor e a minha benignidade não vai sair de cima da vida deles. E é isso que eu quero que o Senhor faça conosco. Por isso nos dá esse coração, nos ajuda a servir, nos ajuda a somar nesse reino, e que nós possamos a cada dia ser a diferença que o Senhor espera de nós. A partir do próximo domingo nós vamos colocar o nosso nome nesse memorial, e esse vai ser o memorial da diferença na nossa vida e para aqueles que estão junto conosco. Nós oramos e pedimos a bênção, e a igreja diz amém. Amém? Os nossos amigos de casa vão ficar com a agenda de pastores. Quarta-feira nós estamos juntos no culto online. Tchau. Aleluia! Que maravilha! Acabamos de participar de um culto maravilhoso. O domingo é aquele dia extraordinário da igreja. E olha, eu estou aqui com meu coração radiante. Todas as vezes que eu termino o culto do domingo, eu termino realizado.
Porque uma coisa é certa, Deus trabalha poderosamente aonde os seus filhos o reconhecem como Senhor. E é isso que nós estamos tentando fazer nesses últimos anos aqui em São Luís, ensinar as pessoas as maravilhosas obras de Deus. Você sabe que num dia desses eu estava pregando e eu estava falando sobre Elias. O Elias começou a orar para que Deus mandasse chuva. E diz que depois de um tempo de oração, veio um recado, tem uma nuvem lá, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o Elias falou, basta, é a grande chuva chegando. E eu vou lhe dizer, às vezes você vem à igreja e você enxerga sinais pequenos, pequenas mudanças, uma melhora minúscula, mas aquilo é suficiente para a grande obra acontecer. Aquele que começa a boa obra, ele vai terminar. Você sabe que nós estamos aqui já na preparação para segunda-feira. E eu estou aqui lembrando de um texto de Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Gente, que coisa séria. O Davi estava num período avançado da idade e ele nunca tinha visto um justo desamparado. Ou seja, aquela pessoa que tem a vida com Deus, ela não perde. Pelo contrário, ela só ganha. E é sobre isso que eu quero falar com você. Segunda-feira, aqui na Igreja da Graça, é dia de nós invocarmos esse Deus que não desampara os seus, que os atende, que cuida deles e que lhes ministra algo extraordinário. Então, nesta segunda-feira, você esteja aqui na sede estadual do Maranhão para orar pela vida financeira. Tá certo? 9h15, 19 horas, porque prosperidade é dom de Deus. Tá certo? Nós vamos chamar aqui os pastores para a conversa e eles vão falar com vocês sobre vida financeira abençoada. Vamos lá para o Quatraque, Pastor Márcio. Segunda-feira da prosperidade aqui no Quatraque, Pastor Jamil, às 7h30 da noite, a nossa reunião do crescimento financeiro. E esse empresário, microempresário, profissional liberal, autônomo, essa pessoa que está desempregada, ela deve estar nos procurando ainda hoje aqui na nossa igreja, porque com certeza a vida dela mudará. Nós estaremos clamando ao Deus Todo-Poderoso que diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então hoje à noite eu quero encontrar com esta pessoa. O meu endereço é aqui na Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Fica a 100 metros da delegacia. Que Deus te abençoe e até lá. Amém! Venha para a conversa, Pastor Joaquim. Graças a Deus, Pastor Jamil, segunda-feira no São Cristóvão é comigo, segunda-feira de prosperidade, o poder de Deus. Venha buscar a bênção, meu amigo, minha amiga, venha buscar a bênção econômica para a tua vida, uma bênção econômica para mudar a tua história, tá? Eu quero levar à luz da palavra de Deus todo o ensinamento para uma vida vitoriosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira de prosperidade, Avenida Guajajaras, número 2, próximo ao Mix Mateus, aqui no bairro do São Cristóvão. Deus te abençoe, que a luz de Deus esteja com a tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, agora é a pastora Rosa. Pastor Jamil, segunda-feira, no Anjo da Guarda, é segunda-feira da prosperidade, vitória na vida financeira. Você que está precisando de uma evolução na vida financeira, um crescimento na vida financeira, uma expansão nos seus negócios, nós estamos orando ali na segunda-feira pela vitória na vida financeira. E eu te convido a estar comigo ali no Anjo da Guarda em um horário, às 19h30, na Avenida Moçambique, número 7, bem no centrão do Anjo da Guarda. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Agora vamos lá para o Maiobão, pastor Atenielma.
Glória a Deus, pastor Jamil. Segunda-feira de prosperidade na nossa igreja ali no Maiobão. Você que está passando por momentos bem difíceis, de escassez. Pastor, a minha vida está completamente uma destruição. Eu quero orar pela sua vida. Nós estamos ali derrubando o gigante. Qual o gigante que tem tentado derrubar, impedir você de prosperar? Eu quero te dizer que a prosperidade é dom de Deus e você tem direito de viver uma vida próspera e abundante. Grave bem o meu endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, especialmente às 19 horas. Você é meu convidado todo especial. Deus abençoe a pastora Tenielma. Agora, pastor Elmo. Pastor Jamil, é a mais pura realidade. E estamos na mesma fé ali no alto da esperança. Está escrito lá na carta de Paulo aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos que se aproximam dele creia que ele existe e é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Então, meu amigo, você tem que entender o seguinte: o Davi, ele cresceu, ele derrubou o gigante porque ele acreditava no Senhor, ele tinha essa certeza que Deus daria vitória a ele. E é assim que eu quero que você chegue lá no Alto da Esperança, avenida principal, número 5, toda segunda-feira, hein? E você vai sair de lá abençoado, às 19 horas. Alto da Esperança, avenida principal, número 5. Esteja comigo e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Muito bem, agora a pastora Deise, lá do Paraná. Glória a Deus, pastor, é isso mesmo. Eu convido todos vocês para estar conosco na nossa reunião da prosperidade. A palavra do Senhor declara que a prosperidade é um dom de Deus e o nosso Deus, Ele quer que você possa desfrutar do melhor dessa terra. Então não fique aí, meu irmão, chorando, cabisbaixo, com tantas dívidas e sem saber o que fazer. Convidamos você a tomar posse, a aprender como você deve prosperar na palavra do Senhor, na presença do nosso Deus. Convido você a estar conosco no nome de Jesus. O nosso horário será às 19 horas, horário único. E também eu quero passar o nosso endereço para você não errar. O nosso endereço é Avenida 1, Paranã 3, bairro Manaíra. Eu aguardo por você. Vamos lá para Coab, pastor Jonathan. Pastor Jamil, estaremos aqui na mesma fé nessa segunda-feira no bairro da Coab. Quero falar com você que está nos assistindo agora, que está insatisfeito com a sua vida financeira e você quer mudar essa situação através dos ensinamentos da palavra, através da sabedoria que você vai receber, que vem do alto. Deus vai te fazer enxergar coisa além do natural e com certeza você vai tomar as melhores decisões. Venha estar comigo nesta segunda-feira na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, especialmente às 19 horas. Estarei orando, repreendendo tudo aquilo que está amarrando a sua vida. Você se considera uma pessoa azarada, você faz negócios e você não consegue ter lucros. Me procure nessa segunda-feira, às 19 horas, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Agora vamos lá para a Vila Embratel, pastora Suzane. Glória a Deus, pastor Jamil, é isso mesmo. Segunda-feira é dia de estarmos ali buscando pela prosperidade do povo de Deus. E você que está aí precisando de resposta para a tua vida financeira, que quer derrubar o gigante aí nas tuas finanças, você que está no vermelho, o teu encontro ali é lá na Vila Embratel e eu quero te convidar para estar conosco. Nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16, às 19 horas nos encontramos lá. Maravilha, vamos lá para a Cidade Operária, pastor Eduardo. Homem de Deus, segunda-feira aqui na nossa igreja da Cidade Operária, é aquele dia especial, é aquele dia onde nós oramos pela vida financeira, onde nós clamamos a Deus para Deus tirar as pessoas da miséria, da escassez. E olha, segunda-feira aqui na nossa igreja é aquele negócio forte, é para tirar toda a miséria, acabar com toda a escassez que tiver na vida das pessoas, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Eu me encontro aqui na Cidade Operária, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, às 19 horas, às 7 horas da noite, para atender todas as pessoas em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor Eduardo e os nossos amigos da Cidade Operária. Agora vamos lá para o São Raimundo, pastor Diego. Glória a Deus, pastor Jamil. Segunda-feira é segunda-feira forte, é segunda-feira da prosperidade. Prosperidade é dom de Deus aqui no São Raimundo. Não será diferente.
Nós vamos abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Você que está desempregado, você que tem uma causa na justiça, você que está aí, meu irmão, com as portas fechadas, vem estar conosco nessa segunda-feira, segunda-feira da prosperidade. Ficamos localizados na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, no São Raimundo. Você do São Raimundo e de toda a região é o nosso convidado totalmente especial, às 19 horas, em nome de Jesus. Maravilha, hein? E agora você vai ouvir o nosso querido pastor Orestes. Pastor Orestes vai falar aí sobre o propósito da segunda-feira aqui na sede estadual. Graças a Deus, pastor Jamil, estou aqui, pastor Orestes Lima, aqui na nossa sede estadual. Para quem não me conhece, eu sou o pastor que prega aqui sobre prosperidade. Segunda-feira nós falamos sobre vitórias. E eu quero chamar a sua atenção para que você esteja em uma das nossas reuniões e venha buscar a sua vitória. Nós estamos ligados com Deus, falando aqui sobre a trajetória de Davi. Davi, a priori, ele era apenas o pastor de ovelhas, que cuidava de algo que nem era seu, era do seu pai. Mas ele tinha todo aquele cuidado, toda aquela dedicação. E a Bíblia fala que quando veio o urso, veio o leão, ele soube muito bem dominar a situação, ele soube muito bem preservar aquilo que era do seu pai. Eu quero falar com você que está precisando melhorar na vida financeira. Você diz, pastor, minha vida é cheia de lutas, eu não consigo ter resultados, aquilo que chega nas minhas mãos não consegue multiplicar. Eu tenho falado aqui sobre Davi, na mesma concordância que o nosso pastor Jamil, e falado com as pessoas aqui sobre essa luta, sobre não fugir das lutas, sobre se posicionar diante das afrontas. Inclusive, foi uma das falas que Davi teve diante das afrontas. Olha o que ele falou na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 26. Ele disse, então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão àquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O Davi entendeu uma coisa, quem é esse incircunciso, quem é esse inimigo que está se opondo, que está se levantando contra o exército do Deus vivo? Ele já tinha tido algumas experiências com Deus sobre vitórias. Ele sabia que diante daquela afronta, ele teria uma vitória porque ele tinha Deus em seu favor. Lá nos Salmos ele cantou, Deus está à minha mão direita, portanto eu não temerei, eu não vou me preocupar. Ele sabia que Deus era o sustento dele. E eu quero chamar a sua atenção, Deus tem que ser o sustento da sua vida. Você tem que confiar em Deus para melhorar a sua história. Nós estamos falando aqui sobre uma vida melhor, sobre a vida abundante. Quando veio aquela afronta, Davi, ao invés de recuar, ele se prontificou a lutar. E é o que eu quero chamar a sua atenção. Venha lutar conosco para viver uma vida melhor. Venha colocar diante do altar as suas causas. Quais são as afrontas que têm vindo contra você? Quando veio aquela afronta, Davi disse, você vem a mim com escudo e com lança. Eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. E é no nome do Senhor dos Exércitos que eu quero chamar a sua atenção para tomar posse da bênção. Você vai chegar na portaria ali da nossa igreja, na recepção, e você vai receber um papel como esse, um exemplar. É uma carta de afronta. O Davi colocou aquela afronta do gigante filisteu diante de Deus, e Deus deu vitória para ele. Você vai trazer as suas afrontas, as suas crises, as suas problemáticas e vai colocar no exemplar como esse. E nós vamos unir a nossa fé com a sua. Nós vamos colocar isso diante de Deus. E eu sou homem de Deus para orar pela sua vida. Em uma das nossas reuniões, você vai nos procurar aqui nessa segunda-feira, 9 horas da manhã, ou às 15 horas, ou às 19 horas. É dia de impacto, é dia de colocar a afronta por terra, é dia de você dar um basta no sofrimento e dizer, eu vou sair do vermelho, vou sair da crise e eu quero vencer, eu quero alavancar, eu quero chamar a sua atenção para esse propósito, tá bom? A vida abundante que Deus prometeu, ela está à sua inteira disposição. Faça como Davi fez, saiu lá de uma situação de servo do seu pai, cuidador apenas das ovelhas, e logo ele se tornou rei de Israel. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu quando ele se prontificou a vencer as afrontas. Venha vencer as suas afrontas. Eu estou orando por você aqui na Guaxianduba 27, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, tá bom? Eu quero olhar firme nos seus olhos, quero te dar uma bênção em nome de Jesus. Eu aguardo por você, não fique de fora. Amém, glória a Deus, que maravilha. Pessoas de Deus ensinando a vontade de Deus para pessoas que querem Deus. Então você toma uma decisão. Segunda-feira aqui na sede, 9h15, 19 horas.
Vai ser especial o que Deus vai realizar, tá bom? Estou ficando por aqui. Deixo para você um forte abraço e nós nos encontramos na casa de Deus.